Olá pessoal, este é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos para falar a respeito do Fetsu Junior da Empirical Labs. Como meta no Patreon de $250, eu tinha prometido um vídeo comparativo entre o Empirical Labs Fetsu Junior Hardware, a versão da Universal Audio, que foi desenvolvida pela própria Empirical Labs junto com a Universal Audio do Fetsu Junior. Existe a variação do plugin também, que é o Fetsu Senior, que tem uma diferença para o Fetsu Junior plugin, que se propõe a ser uma versão plugin, uma versão software, uma cópia exata desse hardware, né, do Fetsu Junior Hardware. E fazer a comparação para vocês do Fetsu Junior, Fetsu Senior plugin, com o Fetsu Junior Hardware. Neste primeiro vídeo, então, eu vou falar a respeito do Fetsu Junior Hardware. No segundo vídeo, eu vou falar a respeito do Fetsu Junior com a variação Fetsu Senior plugin. E no terceiro vídeo, nós teremos um comparativo entre Fetsu Junior Hardware versus Fetsu Junior Fetsu Senior plugin. Por que só no terceiro vídeo? Por que eu estou dividindo isso em 3 vídeos? A primeira coisa é que eu queria fazer o vídeo com qualidade. Eu queria filmar o vídeo em HD. E se eu fosse colocar isso tudo num vídeo só, o vídeo ficaria assim com meia hora, 40 minutos em HD, no mínimo. Não dá para fazer com menos do que isso, colocando exemplo de áudio, colocando toda a informação que vocês vão receber a respeito do hardware, dos plugins e tal. Ia ficar muito longo, ia ficar 1 hora de vídeo em HD, por exemplo. Isso ia ser impossível de subir para o ar com conexão de internet como a que eu tenho. Tá? Minha conexão de internet atualmente não é muito boa, então não dá, demora horas e horas e horas, e fora o render, fora gigas de vídeo na máquina, vídeo bruto para poder decupar, separar parte, cortar pedaços que fosse preciso. Então eu resolvi dividir em 3, mesmo porque a quantidade de informação que vocês vão receber e o tipo de informação que vocês vão receber nesse vídeo vale também para outras coisas. Muito do que vocês vão aprender aqui não vai ser só sobre Fetsu, vai ser sobre processamento de sinal e coisas que fazem a diferença no processamento de sinal. Eu vou mover a câmera aqui um pouco mais para perto e vou concentrar só no canal 1. Lembre-se que o canal 2 é a mesma coisa do canal 1. Então eu vou filmar só o canal 1. O único porém aqui seria a função para mostrar, agrupado o canal 1 com o canal 2, que é uma função que todo hardware que tem a possibilidade de processar sinal estéreo, né, canal esquerdo e direito, tem normalmente uma opção de linkar. Né? Linkar é um verbo que não existe, né, mas tem a opção de agrupar os 2 canais para que o comando de um canal, normalmente o canal 1 ou o left, né, o esquerdo, passe a comandar o canal 2, porque isso facilita manter a consistência no sinal estéreo. Né? Tudo que se aplica a um canal, aplica a outro também. Mas bom, isso é meio padrão em todo processador de sinal que tem a possibilidade de trabalhar em estéreo. Então fica subentendido isso aí, tá? Tudo que vale para o 1, vale para o 2 também, quando o 2 está linkado e um está agrupado com o outro. Bom, vamos lá. Eu queria começar explicando o que é o Fetsu de uma forma geral, o que ele faz, e explicar cada uma das 4 seções dele, cada um dos 4 circuitos que estão embutidos dentro desse hardware, e o que cada uma dessas partes faz com o áudio, tá? Então, para começo de conversa, o Fetsu Junior, ele é conhecido como Fetsu Junior, ele é fabricado pela Empirical Labs, o modelo dele é EL7. Vocês vão ver que o plugin tem a versão Fetsu Senior, mas não existe o hardware Fetsu Senior. Existe o plugin só Fetsu Senior, que foi uma modificação que eles fizeram a partir do plugin original, que permite que você altere algumas coisas que no plugin do Fetsu Junior e no hardware Fetsu Junior não são alteráveis, são parâmetros fixos. O Fetsu, ele é meio que a prova de erro, digamos assim. Não tem como fazer o som ficar ruim com ele, não tem como estragar o som com ele. Claro, tem como estragar. Eles dizem que não tem, mas tem como estragar. Tem como você errar a mão na compressão, sim. Tem como você negligenciar algumas coisas e distorcer demais ou ficar esquisito e não ficar legal. Isso aí, claro, não existe limite para ignorância.
mas de uma forma ou de outra ele é um equipamento muito musical, tá? FETSO, o que significa FETSO? FETSO significa Full Analog Tape Simulator and Optimizer. Traduzindo isso aí, seria um simulador de fita e otimizador completamente analógico. Esses botões do painel do FETSO, todos são, na verdade, relés de alta qualidade e o sinal não passa por dentro deles. O áudio não passa por dentro deles. Deixa eu conferir o foco aqui, como é que está. Acho que está bom. Bom, eu vou ligar ele aqui e vocês vão começar a ver a parte do funcionamento. Não passa áudio por dentro desses relés que controlam essas funções, tá? Esses relés, eles na verdade, eles controlam a parte do circuito responsável por ativar a passagem do sinal ou não, tá? E para onde o sinal está passando. Mas eles não lidam diretamente com o áudio, tá? Não passa áudio por dentro do controle digital do FETSO. Então a parte do digital do FETSO é só simplesmente para que partes do circuito analógico sejam ativadas ou não. O FETSO, como é que ele trabalha, na verdade? Ele adiciona para a gente, ao sinal, ao áudio que você está processando por dentro dele, ele adiciona a não linearidade dos circuitos valvulados, dos circuitos classe A e dos gravadores de fita, tá? das fitas magnéticas. Ele se propõe a ser um equipamento que vai adicionar harmônicos, vai trabalhar os transientes de forma mais musical, para tentar aumentar a sensação que a gente tem de volume sem aumentar nível de sinal. Tá? Então ele sobe um pouquinho a média RMS, controla um pouco os picos. A forma como ele controla os picos e a forma como ele adiciona harmônicos que é muito especial, justamente pelos 4 circuitos que ele tem. Então, bom, aqui eu vou falar rapidamente a respeito dos 4 circuitos. Tudo que eu falar para o hardware vai valer também para o plugin. Então, quando eu apresentar o plugin no segundo vídeo, eu já vou mais direto ao assunto, porque tudo já foi falado e é basicamente uma cópia. Não é exatamente igual, não é 100%, justamente por isso aqui ser um equipamento analógico e o plugin ser uma recriação digital. Mas é bem parecido, o comportamento é bem parecido, tá? É tudo muito próximo. Começando a falar um pouco a respeito dos 4 tipos de processamento de sinal do FETSO. A gente tem esse botão, ele controla o estado de bypass do FETSO. Então, se estiver em bypass, está aceso. Se não tiver, o circuito já está funcionando, né? Já está passando por dentro do circuito. Algumas coisas ainda não estão ativadas e eu vou ativar daqui a pouco. Esse botão também controla o primeiro circuito que eu vou falar. Não necessariamente é o primeiro em ordem dentro do processo de processamento no FETSO, mas é o circuito, é o Trane. O Trane é um circuito que emula um transformador e emula uma cabeça de um gravador de fita, de um gravador de rolo, tá? Então ele trabalha com harmônicos de frequências baixas. Ele pega as frequências de grave e subgrave e adiciona alguns harmônicos lá por volta de 100 e poucos hertz, mais ou menos. Então ele faz com que o conteúdo que não está sendo reproduzido em alto-falantes muito pequenos, conteúdo grave de sinal de baixa frequência que não está sendo reproduzido corretamente em alto-falantes pequenos, passe a ser melhor reproduzido, melhor traduzido e melhor entendido por conta desses harmônicos, sem que isso fique plástico, sem que fique parecendo que foi uma coisa forçada. Tá? Então, essa parte do circuito trabalha com grave, trabalha com frequências baixas. Essa outra parte do painel aqui, o primeiro LED de baixo é o linked. Esse link indica o quê? Indica quando os 2 canais do FETSO estão sincronizados. Tá? Então você aperta os 2 botões warm dos 2 canais ao mesmo tempo e o FETSO vai passar a estar com o canal 1 controlando o canal 2. Tá? A indicação de 0 VU é muito importante para quem trabalha com hardware, trabalha com hardware mesmo, né? Não só fica dentro do software, mas para quem vai trabalhar com essa parte de hardware. Por quê? Porque hardware, press, compressores, equalizadores, eles trabalham com limite de sinal normalmente calibrado em 0 VU. Então é uma escala que dentro do digital nós não temos essa escala. No digital, normalmente a gente está acostumado a lidar com 0 dB FS, que é o 0 dB Full Scale, mas a gente precisa de referência
para poder trabalhar com hardware externo, porque senão a gente não tem como calibrar os equipamentos e a gente vai entrar com o sinal distorcendo ou no digital ou no analógico. Então essa indicação 0VU é muito importante. Quando o sinal que está passando por dentro do FETSO acende esse LED 0VU, significa que você está no ponto do ponto limite de entrada de sinal no FETSO. A partir dali ele começa a ativar um circuito de soft clipping que ele tem. Quando o sinal atinge o PINET, que acende esse LED vermelho, indica que está havendo uma clipagem mais forte do sinal. E aí esse circuito então de soft clipping do FETSO está atuando com mais força, está atuando com mais presença. Tá? Isso é uma característica do equipamento. Isso não significa que é perigoso ou que não pode ser usado. Não, nada disso. Ele só simplesmente está te indicando o que está acontecendo. Está te mostrando que está havendo uma clipagem do sinal forte. Ele é preparado para isso. Ele é preparado para trabalhar dessa forma. Então, se chegar ali, não tem problema, mas que você saiba que está chegando, tá? Porque, claro, causa alguns efeitos no áudio em termos de distorção que pode não ser desejável, tá? Então, é para você ficar esperto. Essa outra parte do circuito aqui, que é o warmth, é responsável por saturação nas frequências mais altas. Esse botão é cíclico, né? Você vai apertando, ele vai pulando para o outro até o 7 e desliga, tá? Então você pode desligar esse circuito. O circuito do soft clipping, que tem o PINET aqui e tal, não dá para desligar. Ele é interativo de acordo com o sinal que está entrando no FETSO, tá? Ele é um circuito que não dá para você desativar. Já o warmth, a parte de compressão e o train você consegue desativar. Vamos continuar no warmth aqui. Ele é responsável por aumentar a quantidade de saturação que você está dando em frequências altas. Algumas pessoas podem confundir isso aí com um de-esser, mas na verdade não é um de-esser. Parece um de-esser, às vezes se comporta como um de-esser. Claro, se você forçar o warmth, colocando o warmth muito alto e entrando com uma frequência muito alta, frequência aguda, com um nível de sinal muito alto nos agudos, ele vai começar a mostrar bastante redução nessa barra de VU aqui em cima. E isso aqui é que é a indicação de que está havendo saturação nessa faixa de frequência alta. Aí, claro, as pessoas vão falar assim, é como se fosse um de-esser. Não exatamente, o de-esser é um compressor. Ele já trabalha diferente, ele não simplesmente comprime, ele satura essa frequência. Ele acaba saturando e suavizando mais essas frequências. O efeito é um pouco semelhante ao do de-esser em algumas situações, porque na verdade ele está de uma forma ou de outra fazendo redução desse agudo, mas a forma como ele reduz e a faixa de frequência que ele reduz é diferente, tá? Ele pega normalmente harmônicos muito altos, ele trabalha priorizando frequências acima de 10.000 Hz. Nessa frequência a gente já não tem mais sibilância de voz, a gente só tem outras coisas que sobram nessa faixa de frequência, mas não necessariamente sibilância de voz. Sibilância de voz está 6.000 e pouco, 7.000, 8.000, algumas pessoas vão até 9.000, mas normalmente o FETSO trabalha acima de 10.000, então ele está procurando pegar e saturar harmônicos, tá? Não necessariamente sinal sibilante. Claro que por conta da curva de saturação, da forma como ele atua, ele chega sim a pegar essa faixa de frequência, que é a mesma faixa de frequência da sibilância da voz, e também que atua ali harmônicos de prato, panderola, esse tipo de coisa, vai cair na armadilha do warmth, tá? Essa parte do circuito agora que a gente vai entrar aqui é a do compressor. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a barra de LEDs que indica a redução da compressão. Ou seja, ela vai de 1 aqui até menos 20 e ela mostra para você o quão forte você está atingindo o compressor com esse sinal e quanto de compressão está acontecendo. O FETSO ele tem 4 tipos de compressor, que eu vou falar daqui a pouquinho. Ele tem 4 compressores presetados. E a característica de todos esses compressores é o threshold que está fixo num determinado ponto dentro do FETSO. Para cada um dos compressores, você tem um parâmetro de threshold específico, que na verdade pouco importa, porque você vai se guiar pela barra de redução. Threshold não significa nada sem redução de ganho.
você está com um threshold lá em cima, não está pegando nada, você pode estar com um parâmetro de compressão atochado, não vai haver compressão. Por quê? Porque o sinal não atingiu o ponto de threshold. Então, o que indica mesmo a compressão é a barra de LEDs aqui embaixo do Gain Reduction, tá? Que é comum para todo tipo de compressor. O FET, então, a gente tem a compressão, o tanto de compressão que você está conseguindo é guiado pelo botão de input. Então você empurra o sinal contra o threshold. Mais ou menos como é, por exemplo, com o 176. Tá? O 176 é assim, não é mais ou menos não. O 176 é assim. Você empurra o sinal e o threshold dele está fixo num determinado ponto. Então você choca o sinal contra o threshold e aí começa a acontecer compressão. E você joga na saída, no output, o quanto você quer de sinal saindo. Uma coisa que é muito interessante do FETSO é que você pode aumentar a entrada sem que o sinal da saída, sem que haja variação do nível de sinal na saída. Então, é como se você tivesse uma saída constante. Você tem, por exemplo, no 5 aqui, você tem um determinado nível de sinal no 5, de acordo com o sinal que está entrando. Você pode atochar mais a entrada para que você consiga mais redução de ganho e ele compensa a saída automaticamente para você. Então você mantém o nível de sinal constante, porém você aumenta a compressão, você aumenta a atuação do warmth, você aumenta o quanto de sinal está sendo clipado e o quanto de sinal de harmônico de grave, por exemplo, está sendo gerado. Tá? Então o FETSO, ele é isso, ele é simples de usar. Atochou aqui ou aliviou aqui, empurrou aqui e o resto você em 10 segundos, 15 segundos você já está com o som praticamente pronto. E por isso que ele é muito cobiçado e muito desejado pela parte de captação. O FETSO é o que você consegue chegar o mais próximo possível do processamento de sinal que é feito, por exemplo, por um gravador de rolo e por um circuito valvulado, sem ter o inconveniente do valvulado, sem ter o inconveniente da fita, sem ter o inconveniente da manutenção do equipamento valvulado, de um bom gravador de fita e tal, tá? Então, voltando à parte do compressor aqui. Você aumentou o sinal de entrada, automaticamente o compressor passa a atuar mais. Qual compressor? Como assim? Esses 4 que você tem aqui. Então a gente tem um primeiro que é o Bus, vou falar daqui a pouco. O General Purpose, que é o segundo. O terceiro, que é com os 2 LEDs acesos, que é o Tracking Comp. E o quarto, que é o Spank, o famoso Spank. Sendo que você tem a opção de combinar o Spank com os outros também. Nossa, mas o Spank é tão legal assim que dá para combinar ele? Não, é porque o Spank é realmente diferente. Então eles dão a opção para você de combinar o Bus com o Spank, o General Purpose com o Spank, o Track Comp com o Spank, ou desligar tudo, né? Então eles dão essa opção para você de colocar o Spank trabalhando junto com os outros, porque o Spank tem uma característica diferente. O Spank trabalha como um limiter, mas daqui a pouco eu vou falar isso. Como característica de compressor do FETSO, a gente tem um equipamento que tem tempos de ataque, release fixos e ratio fixos. Ou seja, ele é meio que um compressor presetado, fácil de usar. Empurrou a entrada, conseguiu a redução que você quer no tipo de compressão, escuta, tem que saber escutar, tem que conseguir escutar e entender com compressão, porque senão você não vai usar o equipamento direito. E aí você escuta o que está acontecendo, escuta se o tempo de ataque e release está adequado para o material que você está captando, e aí sim está setado o compressor e bola para frente. Setou o compressor, setou se você quer training ou não, se você quer o warmth ou não. Se não quiser o warmth, você desliga. Se não quiser o training, você desliga. E acabou, usa só o compressor ou usa só o training, tá? Sem usar a compressão, como é o caso que está aqui. Ou usa só o circuito de warmth, ou então não usa nada e deixa o sinal atingir, por exemplo, o 0VU e o Pine para poder conseguir um pouco mais de soft clipping, tá? Bom, vou falar então agora a respeito dos 4 tipos de compressores. A gente tem primeiro aqui o Bus. O Bus é o quê? Ele é um compressor, tipo um bus compressor mesmo, tá? Ele tem um ratio de 2:1, então é um ratio baixo, tá? Ele tem ataque lento e release rápido. Quando você está com, por exemplo, 1 dB, 2 dB de redução no bus compressor, já está bacana. Significa o quê? Significa que ele está contendo um pouco os picos e te ajudando a subir um pouco a média RMS. Se você forçar a barra demais, para tipo mais de 4 dB de redução, começar a mostrar aqui, ó, já no amarelo, no vermelho, já significa que você não está usando o bus compressor de forma, digamos assim, mais adequada. Nada impede também que você use dessa forma, mas o ideal é que ele trabalhe
comprimindo, por exemplo, material de mix final ou de master, que ele trabalhe com uma redução de ganho, com pouca redução de ganho, tá? E você vai ter um resultado melhor nele do que deixando, por exemplo, o áudio bater com força e ser comprimido com força usando o bus compressor, tá? O segundo tipo, que é o GP aqui, que é o General Purpose, ele é um compressor de ataque médio e release lento. Quando você trabalha com esse tipo de compressão, você consegue um compressor que comprime bastante, mas comprime de forma musical. Ele não deixa o áudio ficar soluçando e deixando o release voltar batendo e o áudio dando bump, entendeu? Ele não é o tipo de compressão dele. Ele é para trabalhar como um compressor que você usa mais largamente para algumas coisas, ajudando você a manter mais a média RMS e atuando de forma um pouco mais transparente, tá? Sem que seja perceptível que está havendo muita compressão. Claro, se você forçar demais, aí vai comprimir demais e todo o compressor vai acabar aparecendo que está comprimindo realmente. O terceiro tipo é quando os dois LEDs aqui estão acesos, que é o Tracking Comp. Ele é um 1176, sem você conseguir alterar o ratio, sem que você consiga alterar também o ataque e o release. Mas o comportamento é o mesmo. Os tempos que são setados de ataque e release e o ratio são muito musicais, são muito fáceis de usar, tá? Mas a característica dele é essa, ele é um 1176. E aí o último tipo, que é o Spank. O Spank ficou famoso porque ele, na verdade, ele é baseado num compressor de circuito de talkback de uma mesa SSL. E aí, se eu não me engano, o Phil Collins foi o primeiro que escutou alguma coisa tocando, eu acho que a bateria que ele estava tocando, através através desse compressor. Ele escutou a compressão lá na sala de gravação, ele escutou o que o cara estava escutando na técnica, o vazamento da bateria nos monitores, passando por dentro desse circuito de compressão. E ele gostou do resultado, e aí começaram a rotear sinal por dentro do compressor, e acabou virando meio que uma possibilidade bem bacana para você comprimir com vontade algumas coisas. O Spank, então, na verdade é um limiter, ele tem uma taxa de compressão alta e ele é feito mais para trabalhar com um limiter. Ele acaba puxando para cima algumas coisas que de repente você não está escutando tanto, ele altera bastante o material, ele não é feito para trabalhar de forma transparente, muito fiel, nada disso. A ideia dele é dar aquela estragada mesmo que a gente acaba gostando e acaba escutando em vários lugares, em várias músicas que a gente escuta e que a compressão passa do ponto e altera o timbre das coisas. Então ele trabalha basicamente como um limiter, tá? Basicamente todos os compressores do Fetsu têm soft knee. Essa curva, a forma como o sinal começa a ser comprimido, o ponto onde ele começa a ser comprimido, no Fetsu é setado para que seja suave, para que se tenha compressão de forma mais musical, menos audível, menos perceptível. Então é isso, eu queria agradecer a vocês do Patreon, explicar também que eu demorei a começar a fazer esse vídeo porque quem vê de fora os números que o Patreon mostra, parece que a gente realmente já chegou a ganhar o que está escrito ali. Qualquer um que entra com valor de PayPal ou de cartão de crédito ali, automaticamente contabiliza e a gente bate a meta relativamente rápido. A questão é a seguinte, a questão é que tem tanto desconto, tem desconto no Patreon, tem desconto da operadora de cartão de crédito, tem desconto do PayPal, porque a gente tira o dinheiro pelo PayPal. E aí com isso, se fala que lá foi $250 que eu estava recebendo, igual a primeira vez que aconteceu de eu bater a meta, simplesmente eu recebi cento e poucos dólares. Eu comprei o plugin do Fetsu inteirando assim, $120, $130 do meu bolso. O que foi complicado, porque eu tive que esperar virar o meu cartão para poder liberar o limite e etc. Não é pouco dinheiro, 200 e tantos dólares o plugin do Fetsu. Eu tinha recebido cento e poucos dólares só do Patreon, cento e pouquinho mesmo. Então eu tive que inteirar muito. E é muito dinheiro, não é? É complicado a gente, principalmente numa coisa que eu não precisava, porque eu realmente não precisava do plugin. Eu estou 100% satisfeito com o hardware e realmente da forma como eu uso, e vocês vão ver os exemplos, da forma como eu uso, eu realmente não precisava do plugin. É legal, o plugin é muito bom, bacana, dá para usar várias instâncias dele, mas realmente não era uma prioridade. Eu tinha outras coisas mais importantes a fazer com o meu dinheiro. Mas,
prometido, tá prometido. Então, virou o cartão, eu comprei o plugin e tô aqui já, então, fazendo para vocês esse vídeo review do Fetsu, essa série Fetsu, Hardware versus Fetsu, plugin com os exemplos em áudio e tal. Primeiro vídeo tá aí para vocês, espero que vocês tenham curtido. No próximo, então, plugin, e no terceiro, Hardware versus plugin. Um grande abraço para vocês, fiquem ligados, muito obrigado e até a próxima. Valeu!